Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de leitura comentada Pílulas do Despertar. Estamos agora, nesse mês de setembro, lendo o livro Papoula Vermelha, de Melissa Madu. Aqui tá como Melissa Tobias, porque ela mudou o nome dela depois para Melissa Madu. E é muito bacana que você esteja comigo. Esse mês é um mês muito especial. Olha, tô até com esses girassóis lindos começando aqui a gravação desses vídeos, né? É o mês do Setembro Amarelo. Então vamos juntos mergulhar nesses assuntos que são muito importantes, embora o livro seja uma ficção, traz muitos dados aí, né, de uma possível realidade futura e de uma realidade atual. E é muito importante que a gente discuta, converse, para poder ajudar as pessoas que precisam no nosso entorno, que hoje em dia é quase impossível que cada um de nós não conheça pelo menos uma pessoa que passe por ansiedade, por pânico, por depressão, enfim. Que tenha pensamentos, né, de tirar a própria vida. E, além disso, muitas vezes somos nós mesmos, né, como é o meu caso. Então, vamos dar continuidade aqui? Vamos para o capítulo 3? Então, bora lá. Espero que vocês estejam gostando, hein, porque eu tô adorando. Escrevam aí nos comentários. E lembra de curtir, gente. Curte logo agora, que é para não esquecer, que é super importante. Vamos lá. O consultório do Dr. Walder não se parecia nada com o consultório de psiquiatria que vemos em filmes. Parecia mais um espaço de recepção de um luxuoso hotel. Sempre que eu entrava pela porta dupla francesa de seu consultório, ele me recebia dizendo para eu ficar à vontade e me sentar onde quisesse. E havia várias opções: poltronas modernas de designers famosos, sofás largos, divãs. Eu sempre escolhi a mesma poltrona por ser a mais próxima da porta e por eu não me importar com o lugar onde iria me sentar. Então ele puxava uma poltrona e se sentava à minha frente, mantendo uma certa distância, uma distância segura. Enquanto ele falava, eu olhava para a pintura na parede atrás dele, uma garota supostamente paraplégica se arrastando pela vegetação seca e escassa, olhando na direção de uma casa muito distante. O vento jogava seu cabelo... Ai, gente... Eu fico tensa. Cada vez que cai o meu fone, eu fico tensa para ele não desligar. Vamos lá. Uma garota... Onde é que tava? O vento jogava seu cabelo no rosto. Nuvens escuras anunciavam uma terrível tempestade. Eu sabia que ela nunca conseguiria chegar àquela casa. Tinha pena dela. Tinha pena de mim. Pois eu também estava na mesma situação. Sabia muito bem como ela estava se sentindo. Aí é o médico que vai dar, né? Vai começar a falar. De acordo com os testes, nenhum dos voluntários teve uma experiência ruim. Eles receberam todo o amor, amparo e tudo que careciam durante o tratamento, disse o Dr. Walder. Ele disse muitas coisas antes disso. A explicação sobre o tratamento que eu receberia foi longa, mas essa foi a única parte que eu prestei atenção. Ele disse aquilo para eu me tranquilizar, mas naquele momento eu não me importava com nada. Ele estava perdendo seu tempo e o meu. Queria estar era dormindo. Eu me lembro perfeitamente do Dr. Walder dizendo que a experiência com a Pop ia parecer real. Mas ele estava completamente equivocado. A experiência com a Pop não parecia real, era real. Muito real. O que seria a realidade, afinal? Para mim, quando entrei no corpo da Sol, constatei que a realidade é uma percepção muito pessoal e relativa, pois a minha realidade era bem diferente da realidade da Sol. Como se eu vivesse no inferno e a Sol no paraíso. Qual é o seu maior sonho, Ayla? O que você sente que precisa para ter a alegria de viver? Perguntou o Dr. Walder na nossa última sessão, antes do tratamento com a Pop. A humanidade é o problema, um terrível câncer para o planeta. O meu sonho seria viver num mundo sem crueldade, sem gente comendo cadáveres de animais, sem ganância e idiotices, eu respondi. Então é provável que essa seja a experiência que você terá com a Pop. Viver no mundo perfeito para compreender que não há nada de errado com o mundo, mas sim com as suas reações diante da vida, disse meu psiquiatra. Nisso, o Dr. Walder tinha razão. Eu teria a experiência de viver num mundo perfeito, ou quase, mas a tristeza profunda continuaria me assolando.
No mundo da Sol, o ar era mais puro, o céu era mais azul e o sol não queimava a pele. Não existiam mais fronteiras territoriais no mundo, não existiam países nem cidades. Existiam mandalas, regiões onde a frequência vibratória do planeta era mais propícia para sustentar a vida. Ágape era uma mandala, região que abrangia o que na minha época se chamava Brasil. Mas o clima mudou muito desde a minha época. Fazia frio em Ágape e até nevava em algumas regiões. Contudo, o corpo da Sol era bem adaptado ao frio. Sol era do gênero Homo, mas não era da espécie Homo sapiens sapiens, e sim Homo illuminatium, que surgiu após o Homo sapiens sapiens. Os Homo illuminatum tinham em média 2 metros de altura, eram bem magros e tinham um crânio maior que o da minha espécie. Eram muito bonitos e tinham uma diversidade grande de cor de pele, tipo de cabelo ou a ausência completa dele e cor de olhos. Uma variedade maior do que na do Homo sapiens sapiens. Sol tinha pele branca, levemente azulada, com sardas em um tom de azul turquesa, cabelo bem curto, castanho acobreado, olhos cor de mel, num dourado intenso e 2,7 metros de altura. Em Ágape era mais comum a pele azulada. Segundo Sol, a evolução não foi somente natural. Houve hibridizações com alienígenas, o que resultou numa diversidade grande de etnias e na extinção do gênero Homo sapiens sapiens. A Sol me ensinou a pegar um flute, uma esfera de vidro que, segundo ela, não é vidro, que flutua pelo céu. O flute possui inteligência artificial, então ele pilota a si mesmo. Para usar um flute, só é necessário fazer o comando verbal flute, mais o nome do local ao qual gostaria de ir, e em menos de 1 minuto aparece um flute na sua frente. A esfera se abre, você entra e lá dentro tem uma poltrona transparente que se molda de acordo com o número de passageiros. Não há painéis de comando e nada mais além da poltrona transparente gelatinosa. Voar de flute foi uma experiência fascinante, devo confessar, até mesmo para uma depressiva zumbi que não se importava com nada. Tudo que eu via através da esfera transparente era floresta, rios, cachoeiras, montanhas nevadas, era tudo exuberante, bem diferente do meu mundo e tempo. Mas apesar de toda a novidade e beleza que eu via, eu continuava sem vontade de viver. Aquele mundo e tempo não eram os meus, e mais cedo ou mais tarde eu teria que voltar para o inferno do meu mundo e encarar a minha dura realidade. Vamos passar por alguma cidade? Perguntei a Sol enquanto sobrevoávamos Ágape. Eu estava curiosa para ver como seria uma cidade naquele mundo. Cidade? Você se refere a aglomerados de concreto? Isso não existe mais. As cúpulas moradia ficam em plena biofilia com a natureza. Nós estamos sobrevoando Ágape, uma imensa mandala. Se você observar bem, verá as cúpulas magnetas entre a vegetação. Foi só então que notei. As cúpulas estavam numa biofilia tão perfeita com a vegetação que até passavam despercebidas, mas dava para vê-las se observasse com atenção, várias delas. As maiores são cúpulas de plantio e as pequenas são moradias. Existe uma cúpula de plantio para cada 7 moradias. Cada grupo de 7 produz seu próprio alimento. Continuei observando aquele mundo perfeito, tudo estava impecavelmente integrado à natureza, com respeito, como deveria ser. Seguimos de flute até uma estação flutuante, que era uma estação de trem. Segundo a Sol, o campo de papoulas ficava fora do alcance dos flutes, ou seja, ficava fora do limite de Ágape, e por isso teríamos de pegar um trem. O trem era o transporte mais rápido que conectava todas as mandalas do mundo. Assim como os flutes, os trens também flutuavam no céu. O trilho do trem era eletromagnético e invisível. Aquela estação não se parecia com uma estação de trem comum, mas sim com uma nave espacial alienígena que flutuava sobre a copa das árvores da floresta. Tinha um perímetro circular. O piso e o teto eram transparentes e sua extremidade branca, destacando seus limites. Havia várias pessoas na plataforma de espera, sentadas em tatames no chão, em posição de lótus, em meditação. Uma música celestial era tudo que se ouvia.
Era um mundo colorido, pois as vestimentas das pessoas eram macacões justos no corpo de diversas cores. Sol me explicou que a roupa mudava de cor como um camaleão, de acordo com o estado emocional da pessoa. A minha estava preta, claro. Eu era a única pessoa com a vestimenta preta naquele lugar. Isso chamou um pouco a atenção dos outros. Acho que eles nunca tinham visto uma pessoa com roupa preta em toda a vida. Alguns vieram me oferecer ajuda por causa da cor da minha roupa. Outros só me olharam surpresos. Jamais minta, eles saberão se você estiver mentindo e nada é mais grave do que agir de forma antiética. Apenas diga a verdade, que você não é deste tempo e já está sendo ajudada, disse Sol para me orientar. Ser a única pessoa com roupa preta naquele lugar me deixou com raiva de mim mesma. Acho que revoltada seria a palavra certa. Era difícil aceitar a verdade. Era para eu estar feliz, afinal, tudo aquilo que eu culpava, considerando ser a causa da minha depressão, como o mundo e as pessoas, agora tinha mudado e tudo estava perfeito. Mas nada mudara dentro de mim. E eu continuava com aquele buraco no peito. Não me encaixava naquele mundo. Eu me sentia revoltada por perceber que eu me encaixava perfeitamente no meu mundo e tempo caóticos e infernais de antes. Eu era o inferno em pessoa. Como o Dr. Walder citou, não vemos as coisas como elas são. Vemos as coisas como nós somos. Eu era o caos, a poluição, a intolerância, o inferno. E meu mundo refletia aquilo que eu era. Roupas coloridas de cores como lilás, amarelo, verde, azul, branco e violeta deixavam a plataforma linda e alegre. E eu era uma mancha de sujeira, uma sombra demoníaca, uma poluição estragando a harmonia do ambiente. Eu não gosto mais de preto, pensei. Estava envergonhada por estar vestindo preto. A Sol notou meu constrangimento e minha raiva. A vergonha é um dos maiores bloqueios que existem para a evolução. Ela impede que você aceite a si mesma. Com a vergonha, você se encolhe, se esconde. E o propósito da sua existência é manifestar quem você é. A sua existência e experiência não a fazem ser incapaz ou inferior, mas sim fundamental para a egrégora do todo. Não faz ideia de como essas pessoas valorizam a sua presença aqui. É uma chance para ajudar e isso tem grande valor. É uma chance de aprender, de conhecer algo diferente. Elas não estão vendo você como alguém doente ou ruim. Elas a veem como uma oportunidade de expansão da consciência. Não há nada mais valioso do que a troca de experiências quando esta é feita sem julgamentos, disse Sol. Eu estou queimando a sua imagem e não a minha. Eles pensam que é você a mancha preta depressiva, eu disse. Aqui, ninguém julga ninguém. E mesmo se julgassem, o que os outros pensam sobre mim é problema deles. O pensamento é deles e não meu. E você não imagina o quão libertador é deixar de querer agradar os outros para ser aceita. Relaxa e aproveita. Gente, isso lembrou... Eu sempre falo isso aqui pra vocês, né? Eu brinco que eu sou uma pessoa antes do Century e depois do Century, né? Porque o Century é um floral que mudou a minha vida. É um floral de bar. E ele me ajudou a entender isso, sabe? Que eu não tenho que agradar o tempo inteiro, que eu não tenho como, que eu não preciso, que eu não posso, que eu não quero agradar o tempo todo, sabe? Que é importante eu dar limites, é importante eu dizer não, é importante eu entender o que eu quero e respeitar as minhas vontades, né? Quando eu comecei a usar esse floral e tive essa assim, pra mim foi um super download que eu fiz, né? Eu tive uma reorganização energética, a minha vida realmente mudou. Em alguns momentos, hoje em dia, sempre que eu sinto que eu tô começando a esmorecer, sabe, que acontece, claro, né, de eu voltar a fazer o que os outros querem para agradar os outros e não necessariamente o que eu quero, enfim, não respeitando quem eu sou, eu já pego lá e falo, opa, tá na hora de botar umas gotinhas do Century aqui e tomo o Century de novo. Então, eu acho que essa questão é extremamente importante. Primeiro, a gente não vai agradar a ninguém. A gente viu isso no livro Grande Magia. Não sei quem está me acompanhando aqui deve lembrar do momento em que a Liz Gilbert fala isso, a autora fala isso. Ela fala assim, a gente acha que as pessoas estão preocupadas com a nossa vida e elas até podem estar por 5 minutos, mas depois elas perdem o interesse porque o drama da vida delas é tão maior, né? E as pessoas são naturalmente tão egocêntricas que elas vão olhar para o drama delas de novo e ok, já esqueceu. Então,
Para que gastar energia? Para que perder tempo, né? Para agradar os outros, quando na verdade a gente tem que estar em paz com a gente mesmo, né? Essa comparação ela deve existir entre nós. Eu hoje sou uma pessoa melhor do que ontem? Sim, pô, show de bola. É essa que deve ser a comparação que deve existir. É essa que deve ser a preocupação que deve existir, né? Da gente com a gente mesmo, né? Da gente ter desafios para crescer, para evoluir, para expandir a consciência, sem se preocupar com os outros. E aí, na mesma medida, é muito importante que a gente lembre também de não julgar os outros. Isso, para mim, é uma tarefa árdua, mas eu posso dizer para vocês que eu melhorei, sei lá, 80%. Porque o amor incondicional é um amor sem condições. E o que é a fonte criadora? O que é a energia do universo? O que somos nós, por essência, a nossa centelha? Amor incondicional. Então, se a gente quer vibrar nessa energia, a gente precisa de cara parar de reclamar e em seguida parar de julgar os outros. Entenderam? Muito legal, né? Puxei assim um super preâmbulo aqui, mas eu fiquei inspirada e resolvi dividir com vocês, que eu acho realmente isso extremamente importante. Não é que a gente vai se lixar para os outros, não é isso, né? A gente tem que respeitar o limite da individualidade do outro. A gente tem que respeitar o outro na sua vontade, a gente tem que respeitar o coletivo. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que se amar e tem que estar intrinsecamente conectado com a nossa essência, para a gente ser quem a gente é. Só assim a gente vai conseguir expandir a nossa consciência e viver a nossa história, experimentando, né, essa jornada aqui enquanto humanos no planeta Terra. Bom, deixa eu voltar aqui, que agora eu me perdi. Ah, sim, tá falando da vergonha, super importante. Eu me sentei no tatame macio do chão e fiquei observando toda aquela beleza e serenidade ao meu redor. E aquilo me incomodava, pois destoava completamente de mim, de quem eu era. Eu queria pertencer àquele mundo, ser aquilo, mas a verdade é que eu era um ponto trevoso destoando da beleza daquele paraíso. Não se passaram nem 5 minutos até eu começar a ficar entediada, pois estava sem nada para fazer. Um dos meus maiores refúgios para o tédio era o smartphone. Deixar meu dedo correr a tela enquanto vídeos rápidos passavam sem que eu prestasse atenção de fato neles. A velocidade da informação ajudava a me desconectar da minha dor. Era como um anestésico para a mente, que ficava tão sobrecarregada e confusa que acabava se dispersando totalmente. Pifava. Queria ter um smartphone na minha mão naquele momento para obrigar a minha mente a parar de pensar naquilo que causava dor. A verdade dói como uma facada. O problema nunca foi o mundo ao meu redor. O problema sempre fui eu. Eu estava quebrada. Essa é uma grande verdade, né, gente? Porque a gente tem a tendência a dizer assim, quando eu tiver dinheiro? Quando eu estiver saudável? Quando eu achar o amor da minha vida, né? E a gente vive nesse quando, nesse se, né? Porque se eu tivesse feito tal escolha... Mas o mundo que se manifesta fora de nós é o mundo que é manifestado primeiro dentro de nós, né? Quem nós somos, o que nós vibramos, quais são nossos sonhos, quais são as nossas verdades. Então, é bem importante a gente estar atento a isso, né? Porque se você estiver triste, você pode até fazer uma viagem, aquilo pode te ajudar? Pode, mas você tem que cuidar do que tá levando aquela tristeza, senão você vai se anestesiar com uma viagem. Rico faz muito isso, né? Tá triste, tá deprimido, pega e viaja. Eu acho maravilhoso, adoraria, chegaria um dia que eu poderia fazer isso. Espero que não em depressão, mas por pura escolha de viajar, de conhecer culturas e tal. Só que isso não resolve o problema. Ele pode até momentaneamente, ele pode resolver, mas ele não resolve de fato. Quer ver um outro exemplo? As drogas, né? As drogas alucinógenas, como heroína, cocaína, sei lá, crack e tantos outros. Eu já falei aqui que eu sou super careta, nem maconha nunca experimentei, mas enfim, convivi com pessoas que usavam drogas em vários momentos da minha vida e sei também, porque sou curiosa de estudar o assunto, as drogas elas trazem realmente um entorpecimento que naquele momento é um alívio, né, para aquela tristeza profunda, ou para aquela ansiedade profunda.
Mas depois, quando passa o efeito, o problema só é maior, porque além da sua tristeza, do seu vazio, da sua ansiedade, você ainda tá viciado, né, numa droga que, enfim, só vai te fazer se separar da realidade. E se separar da realidade não faz com que você resolva a realidade. Você vai ter que viver anestesiado o tempo todo. E é o que acaba acontecendo com muitas pessoas que morrem de overdose. Que, a meu ver, é também uma forma de se tirar a própria vida. Inconsciente, mas sim. Então é interessante também a gente ficar muito atento a isso, né? Então, assim, às vezes eu faço às vezes isso, assim, tô triste, aí vou, corto o cabelo, pinto, tô de saco cheio de quem eu sou, aí compro uma roupa nova, ok, é legal, é bacana, vai resolver momentaneamente. Mas se não for só um desânimo, se for de fato uma tristeza, não vai resolver, né? Então, às vezes gera mais problema, que aí te gera mais custo e mais dívida, né? A gente tem que ficar muito ligado nisso. Numa daquelas muitas consultas que eu tive com o Dr. Walder, ele me sugeriu ficar um dia sem meu celular para podermos avaliar como eu me sentiria. E eu aceitei o desafio, já sabendo que eu me sentiria completamente entediada e que seria um péssimo dia. O fatídico dia sem celular foi o pior que tive naquele hospital. Não era nem meio-dia e eu já estava desesperada pelo meu smartphone. Ou seja, se o médico queria me provar que eu era viciada em celular, ele conseguiu. Mas disso eu já sabia. Aquele era um vício aceito pela sociedade, como o cigarro já foi no passado. Então não havia nada de errado. Naquele dia peguei um livro promissor na biblioteca do hospital, comecei a ler, mas não saí da primeira página. Reli 3 vezes o mesmo trecho e desisti. A minha mente era incapaz de se concentrar na leitura. Ela me implorava por futilidades rápidas e inúteis para ficar anestesiada. No fim da tarde, tive uma crise de ansiedade, provavelmente por abstinência do celular. Então, antes do dia acabar, eu já estava com meu celular hipnotizada nas postagens rápidas. Aquele caos mental era um lugar confortável. O Dr. Walder tentou me convencer a diminuir o uso do smartphone e ir aos poucos substituindo por uma atividade que exigia mais concentração e paciência, como ler um livro ou praticar yoga. Eu concordei somente para encerrar aquele assunto, mas não fiz o menor esforço para tentar. Não queria sair da minha zona de conforto. Eu precisava do celular para fugir da realidade. Falamos aqui também sobre a zona de conforto durante a leitura do livro da Grande Magia, que foi a nossa leitura comentada, Pílulas do Despertar, anterior ao Papoula Vermelha. Às vezes a zona de conforto, que eu falo que é a zona da covardia, né? Porque na verdade é um lugar que pode ser até confortável, mas é um movimento covarde nosso, de não dar um passo para sair do que já é conhecido. Só que normalmente esse conhecido, ele não tá mais satisfatório para você. Ele já é um conhecido desconfortável. Por isso que eu acho que o termo zona de conforto, ele não é uma nomenclatura muito correta. A meu ver, né, dentro da minha concepção. Então, eu chamo de zona da covardia, porque eu acho que é um momento em que você fica ali parado, travado, e você não dá o salto que é necessário, você não se lança na mudança que é necessária, porque você fica, né, sem energia muitas vezes, sim, mas na maioria das vezes você fica com medo. Então, você fica paralisado, né, e essa zona desconfortável, você tem plena consciência dela, mas às vezes é tão difícil sair, né, fazer aquele movimento, às vezes é tão assustador, é tão desafiador o mundo que está se colocando à nossa frente, né, as oportunidades que são tão diferentes do que você já viveu, que aquilo assusta e você acaba ficando realmente paralisado. No entanto, naquele mundo perfeito da Sol, eu não precisava fugir da realidade. Aquela realidade era perfeita. E havia tantas novidades ao meu redor. Mesmo assim, eu estava ficando entediada sem o meu celular, sentada, sem nada para fazer, esperando o trem chegar. Era um tédio. Bufei, expressando minha impaciência, e perguntei: o que vocês fazem aqui para se distrair? Muitas coisas. Aproveitamos a natureza, estudamos ou criamos nos registros acásticos. É o que a maioria desse pessoal aqui está fazendo, por isso estão em meditação. Eles estão acessando os registros acásticos. Alguns preferem somente meditar para esvaziar a mente, para descansar. Registro acástico é tipo a internet de vocês? Não, é diferente, ela ia dizendo, mas fomos interrompidas pelo anúncio da chegada do trem.
Nosso trem está chegando, pode se levantar e aguardar mais para frente. Por que temos que ir até uma plantação de papoula? Perguntei, me levantando com uma agilidade incrível. Nunca me senti tão saudável. Não é uma plantação, isso seria um desrespeito com a terra. É um campo natural de papoulas. As papoulas nascem naturalmente em campos onde houve muito sofrimento e mortes. Elas nascem trazendo esperança. Eu precisava de esperança, por isso, seguindo a orientação de Haran, fui meditar no campo de papoulas dentro daquela egrégora de esperança. Num dado momento do meu estado de transe meditativo, senti como se eu estivesse sendo tragada por uma flor de papoula. Não entendi o que estava acontecendo. Peguei a flor, que pedia que eu a levasse comigo, e fui pedir ajuda para o meu mentor, o Haran, pois eu não conseguia entender o que a papoula queria. Gente, isso tudo é Sol falando, tá? Eu e Haran entramos em projeção mental para tentar compreender a situação e buscar uma resposta. Foi quando você se acoplou ao meu corpo. Acredito que a acoplagem da sua mente no meu corpo teve início no campo de papoula. Talvez possamos obter mais respostas lá, onde tudo começou. O trem flutuante já estava parado na estação. Eu esperei todos entrarem na frente enquanto o Sol me explicava o motivo da nossa viagem. Fui a última a entrar. Com imensas janelas de vidro e muito moderno, o trem era idêntico ao trem do meu sonho. Havia cabines confortáveis que mantinham a privacidade e um salão comunitário social. Eu podia escolher me acomodar em qualquer lugar sem precisar pagar nada. Não queria me sentir exposta, chamando atenção com a minha vestimenta preta estilo depressiva zumbi. Por isso escolhi uma cabine privativa com uma confortável poltrona massagista e outras coisas que eu não fazia ideia para que serviam. Eu só entendi a poltrona, então foi lá que me sentei com uma vista privilegiada através da imensa janela que saía do piso e percorria todo o teto. Sobre aquela coisa de registro acástico, como funciona? E desde quando não existe mais internet? Perguntei para Sol. Seria tedioso viajar sem qualquer distração, pensei. Deixa eu ver se está longe de terminar esse capítulo, que a gente já está com 26 minutos. Não, vamos lá, dá para terminar. Você ainda verá o fim da internet no seu mundo. Será substituída pela Pop, que vai criar um universo paralelo virtual. Quando o Homo Illuminatum adquiriu a capacidade de acessar o registro acástico, a Pop já havia deixado de existir há muito tempo. Acessar o registro acástico é algo muito natural. Para isso, não dependemos de tecnologia ou de substância indutora da mente, mas facilita se for acessado pela sátiva, que é uma esfera de cristal aí do seu lado esquerdo. Lamento, mas a sua mente ainda não consegue ter acesso ao registro acástico, nem mesmo com a sátiva. Observei que realmente havia uma pequena esfera de cristal flutuando do meu lado. Eu a peguei, a girei nas mãos e observei. Era apenas uma bola de cristal, sem nenhum poder mágico. Suspirei irritada. Seria uma longa viagem. Podemos conversar durante o trajeto para você não se entediar. Em 20 minutos chegaremos no nosso destino. E pode soltar a sátiva, ela não vai cair no chão. Abri minha mão, soltando a esfera de cristal, e ela flutuou até o local de onde a retirei. O registro acástico é a memória da alma universal, a matriz do universo. É uma ferramenta de conexão com outros planos e existências independentes da linearidade do tempo. É uma extensão da mente divina que nos conecta com tudo que existe. É um compêndio de todos os eventos, pensamentos, experiências, emoções, aprendizados e intenções que já ocorreram no passado, no presente ou no futuro do nosso universo, explicou o Sol. Gente, eu vou colocar o link aqui para vocês de uma live que eu fiz com o Ale Luz, o Alexandre Albuquerque, que é especialista em registro acástico, inclusive tem cursos sobre isso, além dele ser terapeuta, ele também tem cursos sobre isso. Eu vou colocar o link aqui dessa live que foi sensacional para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é o registro acástico, tá? Para quem ainda não souber. E por que é divertido acessar o registro acástico? Perguntei. Parece chato. A paisagem, através da janela, era um risco borrado de cores devido à alta velocidade do trem. Não há nada mais divertido do que criar, brincar, experimentar e compartilhar aquilo que você criou. Vou fazer uma analogia para você tentar entender.
Não é a mesma coisa, é só para você ter uma noção. Imagine um jogo virtual em que você consegue ter todas as percepções dos sentidos. Nesse jogo, você pode construir o que quiser, como um incrível parque de diversões. Então você cria e depois brinca e compartilha sua criação com outras pessoas. É isso. Criar e viver experiências é nosso entretenimento preferido. E o arquivo acástico é onde ficam armazenadas todas as nossas criações e experiências. Pensando dessa forma parece divertido, pensei. É muito divertido e não é viciante, pois é nosso poder natural e dessa forma podemos ser quem viemos ser no mundo. Estava me dando aflição olhar a mancha listrada através da janela. Aquilo sim era um trem-bala. Não duvidaria se me dissessem que era mais veloz que uma bala de revólver. Virei a poltrona para a parede, similar a uma tela de vidro que parecia ler meus pensamentos, pois ela mostrava exatamente as imagens que faziam eu me sentir bem. E as imagens eram em 3D, rápidas, aleatórias e sem sentido, exatamente como se fosse ela correndo o dedo, né, na tela do celular, vendo as redes sociais, né? Estava assistindo a golfinhos nadando no oásis marítimo e logo depois folhas secas caindo de árvores e então a explosão de uma estrela. As imagens iam passando rapidamente. Aquilo me relaxou. Interessante. Sobrecarregar a mente de informações é o que a deixa relaxada, comentou o Sol. Para onde estamos indo? Digo, de acordo com o mapa geográfico da minha época, para onde estamos indo? Perguntei curiosa, assistindo as imagens passando rapidamente. Como você já deve ter imaginado, a formação geológica do planeta mudou. Gostaria que você pudesse acessar a Sátiva para eu lhe mostrar. Mas usando como referência o mapa geográfico da sua época, seria na região da Antártida, que hoje é uma região tropical com belíssimos vales. A mandala para a qual estamos indo se chama Panini. O mundo parece ter virado ao contrário. Calor na Antártida e nevando no Brasil? Que doido! Foi mais ou menos isso mesmo que aconteceu. Desertos foram cobertos pelo mar, florestas viraram desertos, enfim. Essas mudanças fazem parte dos ciclos naturais do planeta. Você disse que as papoulas nascem em locais onde houve sofrimento. O que aconteceu de ruim no lugar para onde estamos indo? Perguntou Ayla. Quando o gelo começou a derreter, a Antártida tornou-se uma região muito disputada. Havia muitos tesouros soterrados na geleira. As feridas provocadas pelas batalhas gananciosas ficaram gravadas na terra. As papoulas têm o poder de curar as feridas da terra. Por isso, elas nasceram naquela região. Onde você mora? Perguntei. Em Ágape. Estou estudando num centro por lá. Pretendo tripular uma imensa nave que viaja explorando a galáxia. Mas isso não é fácil, exige muito estudo e não estou indo muito bem em testes psicológicos. Não tenho paciência, tolerância. Faltam-me muitas coisas. Dou bastante trabalho para o Aran. Inclusive, esse foi o motivo que me levou até o campo de papoulas. Eu estava perdendo a esperança. O que exatamente vai acontecer se eu não me curar da depressão? Perguntei, mais preocupada com a Sol do que comigo mesma. Aí a Sol responde: somos a mesma pessoa. Se eu não conseguir curá-la, nós vamos saltar para outra linha de realidade, não tão boa quanto esta. Na outra realidade paralela, você não obteve a cura. Foi exilada para um planeta chamado Tamas, um mundo de prova e expiação na constelação de Drovor. Em Tamas, a vida é mais difícil do que a que você conhece na Terra de seu tempo. Estamos numa encruzilhada que definirá o nosso destino. Pela primeira vez, me senti realmente motivada a receber um tratamento, motivada a me curar. Eu sentia um carinho especial pela Sol. Eu sentia o amor dela por mim. Não queria decepcioná-la e muito menos prejudicar a vida dela. Uau! E aí, meus amores, como estamos? Eu estou amando! Indo para o capítulo 4 no próximo vídeo. Espero que vocês estejam curtindo, comentem, compartilhem, deem o seu like, que amanhã eu tô de volta. Beijo, beijo!